Boa tarde a todos e a todas, agradeço pela presença. Iniciamos agora mais uma edição do Diálogo com o Pesquisador, no dia 26 de outubro de 2021, às 16h08. Esta reunião será gravada e disponibilizada no YouTube. Solicito que quem não concorda possa se manifestar verbalmente. Não havendo nenhuma manifestação, consideramos aprovada a gravação. O diálogo com o pesquisador acontece da seguinte forma: o convidado irá realizar a sua fala e, após isso, quem quiser fazer uma pergunta é só se inscrever no chat. É com imensa satisfação que recebemos, nesta edição, a jornalista, historiadora, antropóloga e arqueóloga, doutora Mariana Petri Cabral, para uma conversa bem tranquila, bem, né? Ninguém, né? E já agradecendo em nome da UFRB e do PPGAP, seja bem-vinda, professora, a fala é sua. Bom, gente, muito obrigada. Começo agradecendo a Fabiana, que fez o contato, né, que me trouxe aí o convite do programa para eu estar com vocês hoje. É com muita satisfação que eu faço isso. Eu tenho que confessar para vocês que eu cheguei a montar uma apresentação, mas eu mudei de ideia e eu decidi falar em vez de mostrar os slides. Enfim, coisas meio assim imprevistas, mas eu estava achando a minha apresentação muito acadêmica demais e eu estou num processo que não é só meu, né? Eu acho que é um processo coletivo que a gente tem discutido e acho que esse espaço de vocês é muito a ver com isso também, da gente pensar a nossa vida pessoal também como uma parte muito colada com a vida profissional, né? Então, eu acabei que, ao fazer a apresentação, eu tinha virado muito o Lattes, né? Minha carreira, assim, o meu percurso, e eu achei que eu queria falar de outras coisas para vocês. Eu queria começar me apresentando, então, né? Aí a Brisa trouxe essas informações do meu currículo Lattes com múltiplas formações, mas eu me identifico como arqueóloga, né? Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, sou do sul do Brasil, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, venho de um contexto bastante privilegiado, né? Eu estudei em escola particular a minha vida inteira, eu sou de uma família de 7 irmãos, e, enfim, uma família de classe média alta de Porto Alegre, meus pais são profissionais liberais, então, quando eu decidi pela carreira acadêmica, foi uma espécie de uma surpresa, não muito feliz naquele momento, mas eu tive isso, eu tive muitos privilégios na minha vida, e eu tenho certeza que eu estar hoje numa universidade federal como professora, doutora, né, na docência de arqueologia, tem muito a ver com esse contexto bastante privilegiado que onde eu cresci, né? E eu cresci num universo muito diferente do mundo, muito mais diverso que eu acho que eu vivo hoje, né? E acho que isso também tem uma série de impactos aí no meu percurso. Isso eu disse, eu estudei numa escola particular a minha vida inteira, e eu ainda tive o privilégio, quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, de fazer intercâmbio no exterior. Eu passei um ano morando com uma família do Rotary Internacional na Austrália, então isso também permitiu que eu tivesse aí a chance de aprender uma outra língua com pessoas nativas, né, uma imersão muito forte, então também que a gente sabe que na vida acadêmica esse domínio de outras línguas é um diferencial, né, então acho que é mais um dos privilégios aí agregados no meu percurso. E eu lembro que quando eu voltei dessa experiência aí de intercâmbio na Austrália, era aquele momento final do ensino médio, né, decidir o que vai fazer. Eu, obviamente, vindo de uma família aí, de classe média alta em Porto Alegre, era praticamente assim, era natural que eu fosse para a universidade, né? Não ir para a universidade seria um percurso inesperado, né? Mas assim, o que esperavam de nós, né, todas e todos, era que a gente fizesse o percurso da universidade. Então, a minha questão naquele momento era qual curso de graduação eu faria. E eu queria ser pesquisadora, eu tinha ficado muito impactada, eu morei no litoral da Austrália,
Então, eu tive, assim, uma relação bastante forte com o mar, sempre gostei muito de água, e eu queria ser bióloga marinha. No Rio Grande do Sul tem um curso de oceanografia, na FURG, né, lá em Rio Grande. E daí, quando meu pai e minha mãe vieram com essa pergunta, né, afinal, Mariana, o que tu vai fazer? Eu disse, eu quero fazer oceanografia em Rio Grande. Daí eles, com muito cuidado, muita cautela, me disseram assim, olha, acho que não vai dar, porque, tipo, vida de pesquisadora no Brasil é coisa para gente rica. A gente não tem condições de bancar a vida de uma pesquisadora. Isso não dá para nós, sabe? Não, eu sei que é uma coisa que tu quer, mas vê aí se não tem uma outra opção, né? E a minha primeira escolha, então, foi fazer medicina, e eu hoje acho que eu escolhi fazer medicina porque eu sempre tinha sido boa aluna no colégio, né? Eu sempre fui ótima aluna no colégio, eu achava que medicina era o tipo de curso que era justificável eu não passar no vestibular, né? Eu me sentia muito, assim, que eu devia, né, cumprir as coisas, então, assim, fazer um vestibular e não passar, para mim, seria uma espécie de fracasso. Isso, assim, eu olhando hoje para trás, né? Então, acho que eu escolhi medicina meio nessa de que tudo bem, né? Medicina dá para a gente não passar. Eu fiz vestibular para medicina, não passei, e daí me levaram para uma terapeuta para fazer essas coisas de vocação profissional, ver qual era o meu percurso, com o que eu me encaixava, e eu acabei escolhendo fazer comunicação social. Também não deixou a minha mãe e meu pai muito satisfeitos, porque eles eram profissionais liberais, daí eu fui para comunicação social, jornalista, era uma coisa meio assim, ser empregada de alguém a vida inteira, não era uma coisa que para eles seria assim, um percurso mais, né, promissor. Mas eles apoiaram, né? E eu fiz o curso de graduação, fiz na PUC, né? De novo, né? Com o privilégio de ter minhas mensalidades todas pagas ao longo de todo o curso. E quando eu estava no final do curso de comunicação social com essa habilitação em jornalismo, eu trabalhei como jornalista, trabalhei como fotojornalista e trabalhei como repórter por alguns anos. No final do curso, eu me dei conta que faltava na minha formação uma perspectiva mais de sociedade, de entender, né, a sociedade para eu ser uma melhor comunicadora, era isso que eu pensava naquele momento. E daí eu decidi fazer história na Federal, né, porque daí era isso, não. Meu pai já me pagou uma graduação, então agora eu estou querendo estudar mais, não vou onerar ele, né, minha família de 7 filhos, né? Eu era a terceira, meus 2 irmãos mais velhos tinham ido para universidades privadas também, então eu decidi ir tentar na Federal, daí eu passei no curso de História, e eu comecei a cursar História, e no primeiro semestre eu encontrei Arqueologia, e daí tudo virou de cabeça para o ar, né? Eu me encantei de cara com a Arqueologia, eu fui estudante de iniciação científica da professora Adriana Dias, né, que agora está como candidata aí à presidência da SAB, é a atual vice-presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, e eu comecei a trabalhar com ela na iniciação científica, e, de novo, marcada por esse profundo privilégio que eu tinha de poder me dedicar, né, à iniciação científica, não ter que ter um trabalho formal mais bem remunerado, porque eu vivia, né, na casa com meus pais, com minha mãe, tinha, né, comida, roupa lavada, né, todas as benesses aí dessa condição social em que eu nasci. E no curso esse de História, então, eu fui me encantando pela arqueologia e comecei, né, a me dedicar e comecei a me deixar o jornalismo de lado, né, e me enveredar pela arqueologia, na iniciação científica, estudava material lítico, né, orientando da Adriana Dias, trabalhava com material lítico, de contextos lá do período pré-colonial, tradição umbu, pontas de flechas lascadas, um material muito, muito bacana de um vale de rio no litoral do Rio Grande do Sul, no vale do Rio Maquiné. E fiquei trabalhando com a Adriana por alguns anos na iniciação científica, depois ela saiu para fazer doutorado, eu continuei, eu ainda estava na graduação, fiz né, meu TCC, acabei tudo, e daí começou assim, uma tentativa de ir fazer doutorado no exterior. Daí tentei uma série alguns anos que eu tentei ir para o exterior, e quando eu conseguia a bolsa aqui, eu não conseguia vaga no exterior, quando eu conseguia vaga no exterior, não conseguia a bolsa aqui, e numa dessas me dei conta que, nossa, vou fazer mestrado, né, estou aqui, formada, né, trabalhava, essa época, ó, eu entrei na graduação em 97,
Eu formei em 2002 e acho que foi isso, 2001 para 2002, a gente pegou algumas greves aí nesse período que eu estava na graduação que atrasaram um pouco o calendário. E fiquei nessa função aí, trabalhando, era o boom da arqueologia de contrato no Brasil. A Silvia Copé, ela tinha, né, um grupo de estudantes que ela fazia um modelo de arqueologia de contrato pela Fundação de Amparo à Pesquisa da universidade, né, então o recurso entrava pela fundação e daí ela conseguia, né, distribuir assim, espécie de bolsas para nós, e a gente participava aí do licenciamento ambiental, né, como estudantes, acompanhando, né, trabalhos, mas que foi uma super experiência de campo, né, eu sempre brinquei que a gente devia usar essas experiências de arqueologia para escrever livros de turismo, né, porque foi a chance de eu visitar todo o interior do Rio Grande do Sul, né, conhecer o Rio Grande do Sul através da arqueologia, né, eu acho que todo mundo que tem uma experiência mais forte no contrato tem essa tendência de virar um pouco guia de turismo, né, porque a gente acaba visitando muitos lugares. E eu acabei, então, optando por fazer um mestrado. A PUC do Rio Grande do Sul oferecia um mestrado que o título era em História, que é a História das Sociedades Ibéricas e Americanas, mas que tinha a possibilidade da gente fazer dissertações em Arqueologia, em função da presença do Klaus Hilber, do Arno Kern, naquele momento ainda ativo, na PUC. Então, eu decidi isso, não, então eu vou fazer mestrado, né? Tive o privilégio, de novo, de ter uma bolsa do CNPq para fazer meu mestrado, né? Então, assim, me deu uma possibilidade, uma condição de poder... Isso eu já tinha saído de casa, né? No final da minha graduação, saí de casa. Então, a bolsa ajudava aí a segurar as pontas. E eu fiz o mestrado num Vale de Rio. E essa experiência do mestrado foi uma experiência muito, muito importante para mim, porque é um pouco isso, aquela primeira vez que a gente tem a chance de criar uma pesquisa nossa, né? Então, assim... Eu fui trabalhar num lugar onde eu passei a minha graduação estudando material que vinha de lá, né, que era esse Vale de Rio, o Vale do Rio Maquiné. Tem um sítio importante relacionado à tradição umbu, que é esses contextos antigos, líticos, que vem desse Vale de Rio, que, apesar de ser uma gruta, o nome é Cerrito da Upiás, mas é uma gruta, né, escavada pelo Eurico Miller, lá na década de 60. E eu fui, então, trabalhar nesse Vale de Rio e fiz uma experiência muito, muito impactada pelo pós-processualismo, assim, descobrindo coisas incríveis. Eu tinha lido aquele livro do Tilley, a fenomenologia da paisagem, e estava assim, uau, o mundo é isso vai resolver todos os meus problemas de arqueologia. E fui fazer uma prospecção totalmente prestando atenção no espaço, fazia uns desenhos de paisagem, né, e tentar entender como que é ser uma pessoa nesse espaço, como que o corpo se relaciona com o mundo, enfim, fiz toda lá uma elaboração, num exercício aí pós-processual bem forte, assim, e que, enfim, permitiu, né, que eu tivesse aí o meu título de mestre, né, e eu defendi essa dissertação em 2005, e na SAB de 2005, que foi lá em Campo Grande, se eu não me engano. Eu, assim, recente tinha defendido mestrado, assim, coisa tipo, sei lá, um mês tinha defendido mestrado, estava sentado numa mesa, abertura do congresso da SAB, era uma festa, aquela época tinha umas festas nas aberturas dos congressos, tinha bebida, era festa, assim, não era só uma cerimônia, tinha cerimônia e depois tinha festa mesmo, no congresso, né? Então, estava lá, aquele monte de gente, eu estava sentada com a minha orientadora de graduação, que eu tive depois da Adriana Dias, foi a Silvia Copé, estava sentada lá e senta na nossa frente uma arqueóloga, que é uma arqueóloga que já faleceu, a Maria Lúcia Pardi, que trabalhava no IFAM, e ela senta na frente da Silvia Copé e diz assim para a Silvia, Silvia, eu estou em busca de pessoas para ir para o Amapá. Tu conhece alguém? E daí a Silvia disse, olha, tem esses dois aqui. Na época, eu era casada com um arqueólogo também, eles recém-defendendo mestrado, numa dessas eles animam, né? E daí a gente foi meio na cara e na coragem. Eu nunca tinha ido para a Amazônia. Toda a arqueologia que eu conhecia da Amazônia era de visitar simpósios na SAB, porque eu sempre achava incrível a arqueologia da Amazônia, mas não entendia bulhufas de arqueologia da Amazônia. E fomos na cara e na coragem ocupar essas tais vagas no estado do Amapá. Eu fui numa perspectiva que eu ia ficar 1 ano, 2 anos. Eu fiquei 11 anos no estado do Amapá.
Eu construí uma casa no estado do Amapá, eu de fato achei que até que eu ficaria mais tempo lá, mas acabou que nunca houve um concurso público, de fato, no Amapá. Eu ocupava uma vaga que é um cargo, né, um cargo comissionado que a estrutura de governo criou para, assim como né, um jeito de ter alguém de arqueologia, ter outras pessoas de outras áreas de pesquisa também trabalhando, numa perspectiva de que o concurso ia acontecer, né? Isso já foi, eu fui para lá em 2005, a gente está em 2021, esse concurso até hoje não aconteceu. Eu acabei fazendo um concurso no meio do caminho, não, há poucos anos, aqui no FMG, que foi como eu vim para cá. Mas quando eu fui para o Amapá, foi uma experiência muito forte, assim, né? Porque eu vinha isso, tinha acabado de sair do mestrado, né? Então, ainda naquela experiência bastante colada com isso, orientadora, né? Tinha uma certa autonomia de pesquisa que a gente desenvolve no mestrado, faz parte, né? Vamos dizer, essa nossa experiência de fazer, né, um trabalho de pós-graduação, mas muito ainda, vamos dizer, tutoriada, né? Ali sempre tem alguém do lado, né? Que a gente pode pedir mão a qualquer momento. E quando a gente foi para o estado do Amapá, eu e meu ex-companheiro, a gente chegou lá, nós éramos, assim, tinha mais um arqueólogo no estado do Amapá, que era um professor da Federal do Amapá, Unifap, mas com quem a gente também não tinha muito diálogo. Ele também não era uma pessoa que tinha uma relação mais forte de circulação na arqueologia brasileira, né? Ele estava mais ligado com o pessoal da história. Então, assim, não era uma pessoa com quem a gente conversasse muito. E a gente foi para uma estrutura. Ele estava na estrutura federal, a gente foi para a estrutura estadual. E nos disseram, bom, vocês são as pessoas que sabem fazer isso, então façam, né? Façam arqueologia. O que vocês precisam para fazer arqueologia, né? Então, foi uma experiência muito radical. Não era tão nova assim, eu tinha 30 anos, né? Mas, assim, foi um choque de experiência mesmo, né? De repente, é isso, tinha que fazer, tinha que fazer tudo, né? Tinha que pensar jeitos de fazer. A gente começou usando uma sala emprestada de um setor de pesquisas com águas, né? Uma outra área de pesquisa mais ligada à geologia, e isso, né? E tentando construir, assim, caminhos. E logo que a gente chegou, eu sempre digo isso, que foi tipo um presente que caiu no meu colo, um sítio arqueológico muitíssimo interessante, que é uma estrutura de megalitos, né, grandes blocos de pedra, no meio da Amazônia, e ainda relacionada com um fenômeno solar, né, um fenômeno astronômico, que é o solstício. Solstício, para quem não está aí muito atenta, é uma variação, faz parte aí dos movimentos do Sol, né, ao longo do ano. Sabe aquela coisa que a gente, sei lá, no inverno o Sol bate mais na cozinha, no verão bate mais na sala, né? O Sol ali naquele mesmo horário, né? Tem a ver com isso, com um movimento que tem a ver, na verdade, com o movimento, a nossa posição na Terra, né? O eixo da Terra, como a Terra se move na volta do Sol, mas a gente na Terra tem a sensação que o Sol se move no céu. Tem momentos em que ele está bem no eixo em cima do Equador, tem momentos que ele está mais a sul, tem momentos que ele está mais ao norte. Esses momentos sul e norte são os solstícios. E essa estrutura no interior da Amazônia, esses megalitos, tem uma marcação forte do solstício de dezembro, né, que é o solstício, é o início do inverno nessa região da Amazônia. E quando isso, então, se entendeu que isso era realmente uma coisa muito relevante, o governo do estado fez uma premiere assim, do sítio, né? Então chamou uma comitiva, fez visitas, gravou filmes, e eu lembro direitinho quando eu cheguei no Palácio do Governo no dia dessa comitiva com a imprensa, apresentação desse fantástico achado que estava acontecendo de arqueologia no estado do Amapá. Quando eu cheguei na comitiva, estava o release, né, da divulgação do governo do estado sobre o sítio, e sugeria, assim, tinha uma última frase que dizia que talvez fosse trabalho dos alienígenas. Então, assim, eu queria matar. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa... Eu conseguia o tempo virar uma pessoa mais calma, mas nesse dia, assim, eu queria matar o assessor de imprensa do governo. De um dia que ele tinha tirado isso, sair catando esse release, proibir eles de circular esse release, de tirar essa frase, fazer um novo release.
foi um caos, mas obviamente que esse sítio ele também teve uma divulgação relacionada aí a alienígenas, né? Mas ele foi um sítio, né? Se vocês fizerem uma busca e botar no Google Stonehenge da Amazônia, ele foi um sítio que teve uma repercussão de mídia extremamente grande, assim, né? Ele foi parar em jornais e revistas de notícia no mundo inteiro, né? E isso foi um enorme susto e um grande aprendizado, porque eu não era uma arqueóloga da Amazônia, né? Eu não era... as pessoas que me conheciam na arqueologia me conheciam lá, era, né, uma jovem saindo do mestrado, que trabalhava lá com material no Rio Grande do Sul, e de repente vira essa coisa meio popstar, assim, né? Então, assim, aparecendo, tinha notícias em todos os grandes meios de comunicação do mundo, da Al Jazeera, Globo Repórter, né? Tinha tudo, assim. Então, isso demandou, assim, um aprendizado de lidar com mídia, e que, de certo modo, a minha formação anterior lá, né, em comunicação social, me ajudou a pensar isso, sabe? Qual que é o nosso papel fazendo pesquisa nessas relações com a mídia, né? Como que a gente pode ajudar a fazer comunicações mais interessantes, né, que favoreçam, vamos dizer, escolhas que a gente tem de pesquisa, que favoreçam histórias que a gente tem mais vontade aí de contar do que outras, né? E esse impacto aí desse sítio em Calçoene foi muito legal, porque a gente acabou usando ele como uma espécie de pressão no governo de que tinha que realmente cuidar daquele sítio. Não bastava fazer a divulgação, a gente precisava dar atenção para o sítio. Então, o governo adquiriu a terra, né, transformou num campus avançado do Instituto de Pesquisa, que é o IEPA, Instituto Estadual de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, onde a gente, então, conseguiu criar, né, o núcleo de pesquisa arqueológica, que existe até hoje. Hoje quem coordena o meu colega arqueólogo Lúcio Costa Leite. E então a gente conseguiu, com essa supervisibilidade num sítio, fazer com que o governo aportasse recursos de fato em favorecer a pesquisa arqueológica, mostrando isso, que a arqueologia era um caminho possível de pensar desenvolvimento, não só econômico, que obviamente era a primeira coisa que o governo queria, vamos transformar num lugar turístico, vamos encher de turista, vamos... tudo era coisa assim, o turismo era a salvação do planeta, mas num lugar de desenvolvimento cultural também, né? Da gente pensar essa história indígena antiga na Amazônia, no Amapá, como uma parte importante da história do lugar, né? Então, isso foi um processo, assim, de muitos anos, e há cerca de acho que tipo uns 8, 10 anos atrás, mais ou menos, a gente já estava com esse projeto em andamento tipo isso, acho que a gente devia estar mais ou menos isso, mais ou menos uns 8 anos andando, assim, acho que o projeto. Houve a prefeitura de Calçoene, né? Esse sítio ele está no município chamado Calçoene. Inclusive, a parte interessante é que esse município ele nem existia na Wikipedia quando essa história do sítio arqueológico virou notoriedade. Então, ele entrou, né? O município ganhou também uma visibilidade pela presença do sítio, né? O que foi uma coisa, vamos dizer, difícil também para a comunidade no lugar, porque não era um lugar né, assim, um lugar que eles reconheciam como importante para a história da cidade, né? Mas de repente virou o lugar que todo mundo queria conhecer, né? As pessoas chegavam na cidade, não tivesse tanta gente assim, mas chegavam lá querendo ver. Ó, a Brisa botou aí, acho que uma notícia que tenha aí fotos, dá para vocês darem uma olhada no sítio. Então, criou um tipo de situação que demandou da gente, né, fazendo pesquisa, da gente pensar também qual que é o nosso papel nesse processo, né? Porque a gente pode fazer uma escolha que é uma escolha, vamos dizer, que se fez por muito tempo na arqueologia de isso não é um problema meu, eu estou estudando o passado lá, aquelas coisas antigas. Hoje, no presente, sei lá, alguém mais trata disso, não é um problema meu. Mas a gente entendeu que a gente era parte do problema, né? Afinal, era isso. O sítio ganhou visibilidade porque alguém da arqueologia foi lá e disse, olha, isso é importante, realmente, acho que rende a gente pensar alguma coisa com atenção aqui, né? Então, a gente começou a fazer projetos na cidade, né?
Primeiro, a gente teve estudantes do ensino médio participando das pesquisas, né? A gente conseguiu bolsas com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era uma secretaria nova no governo, bolsas para o ensino médio, para acompanharem o projeto, né? Então, isso ajudou a gente começar a ter uma entrada na cidade. E a gente fez um projeto, o período de escavação, que a gente ficou quase um ano fazendo escavações nesse sítio, as primeiras escavações nele, e que a gente fazia assim, a gente passava 15 a 20 dias na cidade todos os meses. Então, nesse período aí, eu passava mais tempo em Calçoene do que eu passava em Macapá, né? E isso fez a gente ir criando relações com as pessoas do lugar, né? Foi criando também uma sensação nas pessoas de que a gente, vamos dizer, a pesquisa naquele sítio não era uma coisa passageira, né? Que a gente estava lá e que existia uma instituição na cidade de Macapá que era responsável por aquilo também, né? E nesse processo aí, isso foi, vamos dizer, a minha entrada na Amazônia, assim, uma porrada já de início, assim, tudo isso acontecendo, eu comecei a perceber que as pessoas em Calçoene, elas reclamavam de outras pesquisas arqueológicas, isso, eu acho que tem reclamações que vinham, assim, de gerações, né? Não era necessariamente uma coisa recente. Mas isso, as pessoas iam lá, então o relato era isso, as pessoas iam lá, pegavam as coisas, né? Então essas peças arqueológicas, e roubavam, porque essas peças nunca mais eram encontradas. Só que a gente vai descobrir que parte dessas peças roubadas estavam em museus, né? Num museu, em 2 museus na cidade de Macapá. Então, elas não tinham sido roubadas no nosso sentido aí, né? Se a gente for pensar o que a arqueologia faz, a gente não roubou, mas a sensação das pessoas era essa, de que essas peças estavam sendo roubadas. Então, isso foi também, até inclusive tem um texto recente da Yane Pereira, que é uma arqueóloga que trabalha também no estado do Amapá, que fala exatamente sobre o roubo das urnas, que é essa ideia, que é uma ideia muito corrente nas pessoas no interior, de que essas coisas estão sendo roubadas, né? Mas nós somos os ladrões, né? É a gente que vai lá e tira as coisas e leva embora, e não dá mais notícia, né? Então, a gente começou a criar um projeto que era um projeto tentando amarrar a cidade junto, né? E tentando acompanhar o que eram os interesses da cidade, o que as pessoas de lá queriam em relação a isso. E daí a gente conseguiu, vamos dizer, ao longo dos anos aí, provocar interesses do governo do estado, do Ministério Público, e a gente conseguiu recursos para fazer realmente uma obra para construir um espaço de coleções arqueológicas adequado e, acho que a sacada que a gente teve interessante naquele momento, aberto à visitação. Então, a gente fez uma coleção arqueológica que uma das paredes dela é uma parede de vidro, né, com esses blindex. Então, é uma parede de vidro, então ela é uma reserva, vamos dizer, visível, né? E a gente começou, então, ao andar no interior e fazer pesquisa, dizer para as pessoas, não, isso vai para o IEPA lá em Macapá, quando você for a Macapá, vai lá visitar, para você ver que está lá, sabe? Começamos a provocar isso. E isso foi muito interessante, porque as pessoas, e é isso, as capitais, óbvio que não é todo mundo que vai para a capital, mas as capitais têm essa coisa, que elas, de algum modo, algumas pessoas têm que ir à capital em algum momento, ou é resolver questões aí, né, de documentação, do que for, de apoios, coisas que tem que receber, vão à cidade. E daí, indo na cidade, muitas das pessoas iam visitar o IEPA, e viam, então, né, que, então é aqui que as coisas ficam. Então as coisas ficam mesmo, né? Existe realmente um lugar de guarda, né? E que isso eu acho que é muito interessante, porque a gente também tem, né, na arqueologia esse nosso apego com as coleções, né? Que é um apego historicamente construído, né? De que as coleções são dos museus, são das instituições, são nossas, né? A gente pode ir lá botar a mão, quebrar pedacinho e tal, mas as outras pessoas, elas têm isso barrado, né? Então, essa ideia de construir uma reserva visível ajudou a criar uma sensação da sociedade no Amapá de que aquele acervo ele não estava fechado, né? Que aquelas pesquisas não estavam bloqueando o acesso, né? Claro que acho que assim, tem coisas muito mais radicais que já foram feitas com coleções que a gente não fez lá. Mas isso foi um movimento, vamos dizer, de certo modo, simples, e que ajudou a criar, né, uma relação muito mais forte da sociedade com a instituição. E é isso, há poucos anos atrás, que é isso, esses 8, 10 anos atrás, a cidade de Calçoene fez um concurso para definir a bandeira e o brasão da cidade, e acho que também o hino. Então, vamos dizer, esses símbolos aí que não existiam, né, não estavam aí marcados na cidade.
E daí, para nossa surpresa, foi que o brasão da cidade tinha os megalitos, né? Tinha o ouro, porque essa é uma região de garimpo de ouro, hoje já não tão ativo, mas faz parte da história do lugar, e o peixe, né? Que é uma região, um ponto lá de produção de pescado muito forte, porque essa costa aí do Amapá é muito rica em peixe. Então, o brasão da cidade trouxe essa coisa do sítio arqueológico para dentro, né? Então, mostrando isso, de fato, um caminho em que a população tomou o sítio como uma parte importante da cidade, né? Um modo de pensar isso, a cidade e o sítio com uma história aí paralela. Então, acho que isso foi uma experiência que foi muito, muito bacana e mostrando isso, sabe, do quanto a gente consegue fazer pequenas transformações, né? Eu acho que, em parte, assim, pensando o meu histórico, tudo, de onde eu vinha, tudo que eu tive chance de receber de formação na minha vida, quando eu cheguei no Amapá, eu tive um choque de realidade, né? Era um outro Brasil, né? Eu vinha lá do sul do Brasil, classe média alta e tal. Tudo bem, eu circulei muito no interior do Rio Grande do Sul, vi situações as mais diversas no interior do Rio Grande do Sul, mas a Amazônia era um outro mundo, né? Era um mundo que eu desconhecia. Eu lembro que eu não conseguia nem entender o que as pessoas falavam no interior, no início, quando eu cheguei, né? Não entendia o sotaque do pessoal do interior. E essa experiência me fez perceber o quanto, vamos dizer, um dos caminhos, eu acho, para a gente fazer arqueologias mais significativas, não só para a gente, né, mas para as outras pessoas, é a gente escutar as pessoas, né? É a gente levar a sério o que as pessoas estão nos dizendo, né? É a gente prestar atenção no que as pessoas querem e ver o que a gente consegue oferecer. E não é prometer no vazio, sim, vou fazer, vamos lá, isso, para resolver as coisas, mas é de realmente levar a sério e ver como que a gente consegue impactar, né? Como que a gente pode usar, vamos dizer, esse poder que a gente tem como cientista, né? Que é a gente não negar isso é um pouco tapar o sol com a peneira, né? Mas a gente ocupa um lugar de poder e ver de que modo a gente consegue usar isso, né, para favorecer, né, a vida dessas pessoas também, né? E eu vou defender isso, né? Que usufruir do patrimônio arqueológico é um modo de bem-estar também, né? A gente se apropriar disso e ter as pessoas pensando essa sua história, de estar nos mesmos lugares dessas outras populações, ou de, né, pessoas aparentadas, às vezes, é parte de um processo de fortalecimento de bem-estar, né, de identidade mesmo, de construção de pessoa, de fato, né? Então, essa experiência aí toda no Amapá, ela foi muito radical para mim, né? Eu acho que eu era muito ingênua, de certo modo, quando eu cheguei na Amazônia. Eu acho que eu sigo aí com algumas ingenuidades para algumas coisas, mas esse choque de realidade me fez abrir para outras possibilidades e me fez entender a importância da diversidade, né? Quanto esses outros modos de lidar com a arqueologia, de explicar a arqueologia, eram também importantes para o nosso trabalho nas instituições, né? Que negar esses outros modos de relação com o patrimônio arqueológico era negar também o acesso dessas pessoas a esse conhecimento que a gente estava produzindo, né? E foi também na Amapá que eu tive a enorme alegria, né, de poder começar a desenvolver pesquisas com um povo indígena em especial, que é o povo Oiampi, né, que no Amapá mora na terra indígena Oiampi, e que é isso, né? Eles tinham interesse lá nos cacos de cerâmica, eles começaram a demandar isso da antropóloga Dominique Galois, com quem eles já trabalhavam há muito tempo, e a Dominique participava de um projeto de formação de pesquisadores indígenas, e a gente se conheceu num evento na Amapá, e ela disse, olha, quem sabe tu vai lá, fala de arqueologia para esse pessoal, estou buscando alguém, é legal que tu está aqui no Amapá, vai lá, dá uma conversada, vamos ver o que acontece, né? E aconteceu um negócio muito legal, que a gente criou aí uma relação muito interessante de pesquisa, e a gente começou a construir um projeto, vamos dizer, colaborativo de arqueologia, né? E isso fez também com que eu repensasse o que era arqueologia, né? Porque é isso que a gente aprende, os nossos vestígios arqueológicos, né? E acho que para mim uma das chaves é isso, né? A gente entende como vestígio arqueológico tudo que foi de algum modo transformado pela ação humana, né?
Então, essa pessoa humana é central para o registro arqueológico, só que com os YMP, isso, né, a gente sabe hoje que, né, que os povos indígenas das terras baixas aí da América do Sul, isso é um pensamento amplo, não é só gente, né, nós, pessoas humanas, que são as pessoas do mundo. Existem outros tipos de gente, né, outros tipos de pessoas circulando no mundo para além das humanas. E quando eu fui pesquisando com os YMP, né, e mapeando, né, os vestígios aí que existiam arqueológicos dessas marcas das pessoas no mundo, eu fui aprendendo que existiam outras marcas, né, que eram feitas por outras pessoas e que a gente na arqueologia, eu nunca tinha aprendido, né, que cobra grande podia deixar marca arqueológica, né? Eu nunca tinha aprendido que os pássaros podiam ser uma marca arqueológica, né? Os pássaros vivos podiam ser uma marca arqueológica. Mas são marcas porque são marcas de outras pessoas que não pessoas humanas, né? Então, isso fez também com que eu começasse a experimentar, seguir um outro pensamento, né? Então, eu lá, formada na arqueologia convencional, cheguei na terra indígena feliz de estar entrando num lugar onde praticamente a gente não sabia nada de arqueologia nessa região, né? O interior florestado, né? Aquela floresta amazônica aí que a gente vê em filme, né? Essa região onde os OMP moram é tipo isso, essa Amazônia bem clássica, assim, essa imagem geral de Amazônia. E eu cheguei lá feliz disso. Vou estar entrando num lugar que a gente não conhece do ponto de vista arqueológico. Mal sabia eu que eu era conhecer uma outra arqueologia junto, né? Ia seguir, vamos dizer, o que a gente poderia pensar como uma arqueologia ou AMP é um pouco isso, né? Seguir, levar a sério esse pensamento que eles estavam trazendo para mim, né? Levar a sério quando eles dizem que cobra grande é pessoa, não é uma metáfora, né? É um outro entendimento de pessoa, né? Que cobra grande também é pessoa. A gente é pessoa, mas cobra grande é pessoa de um outro jeito. A onça é pessoa de um outro jeito, né? E assim vai essas derivações todas, né? Então, levar a sério isso, e eu como arqueóloga, né, acabei mapeando junto com eles isso, essas outras marcas, né? Então, a gente vai, assim, amplia a arqueologia de certo modo, né? E eu acho que se isso pode não ser, assim, eu tenho certeza, isso funciona lá para os OMP, né? A gente não vai tirar isso e sair buscando essas marcas de outros seres em qualquer lugar, né? Mas levar a sério isso, acho que ajuda, de certo modo, a gente pensar como que a gente construiu a nossa arqueologia, os nossos vestígios, né? O que a gente identifica, o que a gente é capaz de identificar como vestígios arqueológicos, a gente pensar o quanto outros modos de construção de ideias de arqueologia podem estar nesses outros pensamentos, né? Então, acho que isso nos ajuda a enriquecer, teoricamente, a disciplina, mas isso também é um movimento extremamente importante para a gente valorizar os conhecimentos nativos, né? Da gente reconhecer que esses modos de explicação indígena, é isso, quando a gente tira essa chave de que é uma metáfora, né? Mas não, é uma outra realidade. Essas pessoas, elas entendem, elas percebem o mundo de um outro jeito, portanto, é um outro mundo que elas estão mostrando para nós. Isso ajuda a fortalecer elas como coletivo, né? A gente tem que pensar que a sobrevivência dessas populações não é só ter comida e teto, né, e saúde, né? Elas precisam ter as condições de reproduzir seus conhecimentos também. E parte de reproduzir esses conhecimentos é seguir isso, seguir encontrando com esses outros seres na floresta, é seguir identificando essas outras marcas ao andar pelo mundo, né? Isso faz parte, isso não está separado da existência delas, né? Então, eu acho que também é um modo da gente pensar, vamos dizer, a relevância da nossa pesquisa para esses outros coletivos também, né? De que modo o que a gente faz pode ajudar a fortalecer outras existências, né? E a gente, no país que a gente vive hoje, em especial, nos últimos anos, isso se acirrou profundamente, é um lugar de um ataque direto à existência plena das pessoas indígenas, né? A existência física, né? Eu acho que a expansão da pandemia demonstrou isso de modo muito óbvio, mas também essa existência plena, né? Com essas condições de não só garantir o corpo vivo, mas garantir a plenitude da vida, né? Que é todos esses conhecimentos aí
se mantendo, sendo praticados, né, sendo transformados, inclusive, com o tempo, e eles tomando suas decisões de como fazer isso, né, essa autonomia também indígena. Enfim, esse processo todo foi uma coisa que me levou para a minha Amazônia. Eu tenho isso, né? Eu sou uma gaúcha com um coração profundamente enraizado na Amazônia, né? A Amazônia foi uma experiência extremamente radical para mim e que me mostrou isso, né? O quanto esses nossos percursos aí têm a chance de transformar quem a gente é, né? E é isso. Eu virei uma outra pessoa na Amazônia, né? Eu acho que de certo modo, me ensinaram a ser uma pessoa um pouco melhor também, sabe? De entender diversidade de um outro jeito, e de perceber muito isso, esse nosso papel, o nosso papel social, de fato, né? O quanto que a gente faz não está descolado da realidade onde a gente vive, né? E no Amapá, eu acho que por ser um estado muito pequeno, né? Então, isso acho que favoreceu eu perceber isso, sabe? De que o que eu fazia como arqueóloga tinha impacto na vida das pessoas, não era uma coisa aleatória, sabe? Era uma coisa que estava lá, que as pessoas estavam levando a sério as coisas que eu estava falando, né? Então, isso é um outro negócio que a gente aprende, né, com o tempo, né? De que a gente fala coisas e as pessoas escutam as coisas e elas levam a sério o que a gente está falando, né? Não passa despercebido, né? E faz a gente também tomar mais responsabilidade disso, né? De o que a gente está fazendo de fato. E isso, depois disso, desses 11 anos no estado do Amapá, é isso, essa proposta desse concurso que nunca saía, né? Eu tinha construído uma casa em Macapá, eu tinha acabado meu doutorado, fiz meu doutorado na Federal do Pará, né? Fui orientando da Márcia Bezerra, trabalhando nesse projeto com os OIMP, né? A Dominique Galois participou da banca, foi assim, quase uma co-orientadora, a gente não formalizou isso, mas foi, né, assim, uma referência extremamente importante na minha formação, que eu aprendi com a Dominique, e ela como pessoa também, assim, que é um ser humano extraordinário. E daí surgiu essa possibilidade de um concurso na UFMG, né? Eu vim primeiro como professora substituta, depois surgiu a oportunidade do concurso de efetiva, e eu fiquei. E quando eu cheguei aqui no UFMG, eu fui imediatamente, vamos dizer, abraçada pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, né? O André Prus, a Jaqueline Rodet, o André Snardes foram extremamente gentis na minha chegada, né? Em me oferecerem espaços. O então diretor, Gilberto Costa, também foi uma pessoa que ficou lá atento, pensando, né, como a gente podia melhorar as condições de alguns laboratórios. Me passaram, né, assim, me deram como responsabilidade um dos laboratórios, que era o laboratório de cerâmica. O Luiz conhece bem, porque quando ele fez o pós-doc, em especial, a gente era vizinho de laboratório, né? E eu fui me envolvendo com as pesquisas no museu, muito mais, as minhas pesquisas, de fato, elas continuam lá no Amapá, não? O Amapá é o meu vamos dizer, minha área de pesquisa, sei que a gente pode falar sobre isso, acho meio estranho, mas é isso, né? Minhas pesquisas estão muito mais no Amapá. Mas eu virei uma pesquisadora do museu e foi isso, ajudando na orientação de pessoas, trabalhando com os acervos do museu, né? Participando de comissões, eu sou membro da Comissão Permanente de Acervos, que é quem faz, vamos dizer, esse trabalho que a gente chamaria de curadoria das coleções, né? Então, é uma comissão compartilhada, né? Uma curadoria compartilhada das coleções. E aqui também, estando no FMG, eu me transformei em professora, né? Meio que, tipo assim, era inevitável, né? Passei para o concurso público para professora, não sabia, achava que eu ia ser uma péssima professora, porque nunca tinha pensado isso como uma carreira, mas descobri que dar aula é uma coisa que me faz muito feliz, é uma coisa que me faz muito bem. Tive momentos muito difíceis aí no meu percurso aqui no FMG, de questões pessoais, assim, muito duras, e que eu lembro isso, sabe? Entrar em sala de aula era uma coisa que fazia, assim, era isso, minha dor de cabeça passava quando eu estava em sala de aula. Né? Saía de sala de aula, 15 minutos depois, a cabeça voltava a explodir, mas esse espaço de sala de aula, eu acho que é um espaço extremamente forte para mim, assim, eu descobri que dar aula era uma coisa muito, muito, muito importante para mim. Mas é isso, dar aula também fez eu amadurecer um pouco mais também essa nossa esse papel de formação, no sentido disso, de que a gente vira uma espécie, as pessoas fazem uma espécie de espelhamento com a gente, né?
Então, o que a gente fala, como que a gente se posiciona, como que a gente reage a coisas, isso tudo ensina, né, ou indica para pessoas possibilidades de existência, né? E eu é isso, como uma mulher branca, cis, hétero, né? Eu tenho, assim, todos os marcadores para ser uma pessoa absolutamente reacionária, né? Vim aí de uma classe média alta, né? Então, tinha tudo para, vamos dizer, para ficar no conforto do privilégio. E daí, então, eu reconhecendo isso, me obrigo cotidianamente a tentar romper com isso e tentar mostrar que isso, que o espaço da universidade, né, o espaço de sala de aula, ele tem que ser mais aberto, ele tem que ser mais inclusivo, ele tem que ser democrático, ele tem que ser antirracista, né, ele tem que contribuir para a gente fazer uma transformação de sociedade, né, e que isso não é algo que a gente faz individualmente, a gente tem que fazer isso coletivamente. E eu acho que quando houve o incêndio ano passado no museu, uma das coisas que a gente percebeu assim de modo muito rápido foi o quanto assim a força coletiva era o que nos ajudava a resistir, a tocar o que tinha que ser feito, né? Porque o incêndio aconteceu na madrugada, né, de um domingo para uma segunda-feira, então eu fiquei sabendo às 8 horas da manhã. Acho que, tipo, antes das 9 eu já estava no museu, os bombeiros apagando, né, ainda saindo fumaça, e, tipo, sei lá, 4 horas depois a gente já estava sentado numa mesa decidindo o que ia fazer, né, no dia seguinte a gente já estava de novo, toda a equipe no museu, planejando, né, pegando material, vendo, tentando estabelecer estratégias, né, de como fazer o resgate. Nisso estava já a Polícia Federal acompanhando e, acho que coisa de 2 ou 3 dias, a polícia nos autorizou para começar a fazer a retirada do material que estava lá. E esse processo todo de resgate foi um processo que, ainda que absolutamente doloroso, reuniu tanta gente, sabe? A gente teve apoio de tantas pessoas, estudantes, mas profissionais de tantos setores diferentes da universidade, e que a gente viu o quanto isso, né? O quanto essa coisa do coletivo, eu acho que isso é uma coisa muito própria da arqueologia, né? A gente é um tipo de disciplina que é difícil a gente fazer trabalho sozinha, né? Assim, é possível, tem gente que faz, mas é difícil a gente, na nossa área, trabalhar sozinha. E numa situação dessas de tragédia, a gente nota o quanto esse coletivo ele é essencial para nos segurar, né? Então, era isso, tinha um dia que era isso, eu estava arrasada, tinha outro dia que era o Andrei que estava, outro dia a Jaqueline estava, outro dia o André, o museólogo, estava. Então, tipo, mas era isso, de um modo ou de outro, a gente ia se sustentando, e a gente percebeu, isso é uma coisa que eu falava muito com o André Snades, né, que o quanto o grupo de estudantes que nos acompanhou, que daí tinha isso, mais novos, com uma outra energia, né, assim, nossa, foi essencial para fazer a gente sobreviver àquilo, né, a gente passou 3 meses dentro dos escombros do incêndio, retirando material, né, e esse cotidiano aí, ele só foi viável por causa dessa energia coletiva, né, esse apoio coletivo de todo mundo se ajudando. E quando a gente criou esse financiamento coletivo do Renasce Museu, né, que foi através vamos dizer, de um edital do BNDES, né, que é um projeto específico, que o BNDES entra com um aporte de recursos também junto com o financiamento coletivo que a gente faz na sociedade civil, e a gente juntou ao todo 410 mil, 200 mil foi do BNDES, mas 210 mil a gente pegou, né, isso nessa coisa de pedindo à sociedade para ajudar, e foi incrível porque esses apoios não são apoios de altos valores. Eu acho que a média de apoio está em torno tipo de R$100, menos do que R$100, né? O apoio mínimo, que eu acho que era de R$20, tem uma quantidade absurda de gente que apoiou com esse valor, ou seja, que estava assim, queria fazer parte da coisa, eu quero ajudar nisso. Isso foi começou a me deixar muito mais alerta para essa capacidade de cura que o coletivo tem, né? E que essa cura, ela não é só uma cura pessoal, mas é uma cura institucional também, né? De certo modo, eu acho que tem muita gente discutindo isso, é uma cura que a gente pode dizer disciplinar, né? Arqueologia é isso, é uma disciplina
né, como todas as disciplinas, colonialista, né, uma disciplina criada num contexto de expansão do mundo do norte sobre o mundo do sul, né, e de massacre, né, de populações e de culturas. A arqueologia faz parte, essa é a história da arqueologia, isso a gente não pode abrir mão disso, está junto da arqueologia. Então, assim, a gente também pode pensar que esses processos coletivos podem nos ajudar em processos de curas disciplinares, né, da gente pensar modos de fazer arqueologias mais abertas, mais inclusivas. E acho que esse processo no museu, eu disse isso já algumas vezes, que o incêndio, de certo modo, ele, vamos dizer, a radicalidade dessa ação do fogo no prédio e nos acervos arrasa o prédio, explode o prédio, e é isso, e torna um acervo aberto, né? Não tem mais teto, não tem mais janela, não tem mais parede, não tem mais caixa, tá tudo lá, né? Aberto, né? Então, acho que isso sim é uma metáfora para a gente pensar, né, o que a gente faz nas nossas disciplinas, né? O quanto a gente historicamente fecha tudo, cerca tudo, mas o quanto, de certo modo, a gente pode mudar isso. E esse projeto do Renasce Museu, ele é um pouco essa provocação. Vamos fazer uma plataforma pública, aberta, onde as pessoas possam saber o que existe dentro do museu, possam ter acesso a isso, possam conhecer. Tudo bem, é uma foto pelo computador. Claro que nem todo mundo tem acesso à internet ou a um computador e faz isso. A gente tem consciência de uma série de limitações disso, mas é um passo. Vamos tentar começar a fazer movimentos que abram o museu. E ao abrir o museu, a gente, né, como pesquisadora fazendo parte desse processo, a gente tem que se repensar também, né? Como que a gente abre as nossas disciplinas, né? Abrir o museu não é só abrir o museu e manter os laboratórios lá fechadinhos, só o nosso grupinho que participa, né? Demanda a gente pensar também isso, como que a gente faz pesquisas que estejam mais abertas, estejam mais disponíveis a conversar, né? E eu acho que esse processo na universidade, junto aí pensando nesses processos de cura aí, ficou muito evidente para mim, aí meus colegas docentes aí que estão assistindo devem saber desses dados também, mas vocês aí são estudantes, devem estar sentindo isso na pele, mas a universidade é um ambiente adoecedor, né? Saúde mental é um problema coletivo da universidade, né? Professores e professoras de universidades federais estão aí entre as categorias que mais precisam de remédios, né, de ansiedade, de depressão, né? Estudantes de pós-graduação também estão entre isso, esses grupos que mais são atingidos por problemas de saúde mental, né? Então, a gente tem um ambiente da universidade que é um ambiente adoecedor, né? E até que ponto a nossa forma de lidar com as pesquisas contribui para isso ou pode ajudar a transformar, né? Eu acho que eu tenho pensado muito nisso, né? De que modo a gente pode usar as nossas práticas de pesquisa como caminhos de mudança disso, né? Como caminhos disso, de criar conexões, né? De estabelecer elos significativos com as pessoas, né? Eu acho que muito essa minha experiência na Amazônia foi muito impactante para mim, porque eu percebi isso, né? Quando a gente consegue criar esses elos significativos, fortes e potentes com as pessoas, a gente consegue fazer pesquisas muito mais interessantes e que também nos fazem mais contentes, de certo modo, né? E ajudam essas outras pessoas também a participar de uma vida lá, da existência das coisas que estão na volta delas, que é também mais significativa, né? Então, eu acho que a gente está num momento aí, em 2020, saiu um livro, a gente não tem tradução em português, né? Mas um livro organizado pela Natasha Lyons, a Keisha Supernant, a Sônia Talai, inclusive uma arqueóloga indígena norte-americana, e eu acho que o John Welsh, né? Então, um conjunto de arqueólogas e arqueólogos norte-americanos, um livro chamado Arqueologias do Coração, e eles estão dizendo isso, quanto o afeto é uma parte importante do que a gente faz, e eu sempre digo isso, eu adoro arqueologia, sabe? Eu adoro fazer arqueologia, adoro ir para campo, né? Assim, a arqueologia é uma coisa que eu acho incrível, mas é isso, é também um lugar violento, a gente tem uma história de destruição e impacto da arqueologia que não pode ignorar, né? Mas é muito legal, né? Então, como que a gente faz para essa nossa adoração, esse nosso encantamento pela arqueologia não vire só ali a experiência pessoal, né?
a conversa de corredor nos congressos, né? Mas seja parte ativa dos nossos processos de pesquisa, né? Então, acho que o caminho aí super, assim, pensando assim, um encerramento aí para minha fala, o caminho eu acho que é a gente conectar isso, quem nós somos e o que a gente faz como pesquisa, né? E criar, ligações entre esses dois elos aí, que a gente não precisa escolher, né, entre ser uma pesquisadora produtiva e tal, ou ser uma pessoa feliz, né? A gente precisa encontrar um meio do caminho disso, e nesse mesmo processo a gente precisa fazer, porque as nossas pesquisas, esses coletivos humanos com os quais a gente interage, e mesmo quem faz pesquisa em contextos que não tem uma relação direta com as populações que moram lá, a gente cruza com as pessoas das nossas pesquisas, a gente vai para a gente entra na casa das pessoas, a gente criar relações mais aí, isso faz. É uma coisa assim que eu estou numa experimentação disso, pensando nas minhas experiências, acompanhando pesquisas que várias pessoas têm feito, mostrando isso, que esses elos ajudam isso, né, e viver de um modo mais saudável, né, mais tendo um bem-estar nosso, mas um bem-estar coletivo. Então, eu encerro essa fala. É isso, eu sou uma pessoa otimista, sabe? Eu acho que, apesar de todos os causos e as dificuldades, enfim, tragédias múltiplas, pessoais e coletivas que a gente tem vivido aí nos últimos anos, eu ainda aposto que a gente tem uma capacidade de mudança, né? De escolhas nossas, né? E acho que a pesquisa, se a gente escolheu estar na arqueologia, o que a gente pode fazer para essa existência na arqueologia ela contribuir também aí para a gente ter um mundo melhor, de certo modo. Talvez otimista demais, mas tudo bem, vamos lá. É isso, gente. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Está aberta as inscrições, quem quiser. Pode levantar sua mãozinha ou colocar seu nome aqui no chat como inscrito. Pode falar, professora Fabiana. Mas abre o microfone, viu? Verdade, tá vendo? Agradecer muito a Mariana por estar aqui conosco, né? É muito bom escutar todas essas experiências de trânsito, né? E percurso, né? Eu gravei até gravei não, anotei algumas palavrinhas que você colocou, né? E grande parte dessas palavras tem a ver com responsabilidades, né? Tanto do Estado, né, como das pessoas, né, e dos pesquisadores, né? Então, eu só tenho que fechar a porta, porque abriram, agora você vai fechar a porta? Ok, fecha. Uma pequena interrupção. A vida do home office é isso, né? E é interessante ver que quando os três agentes, um não faz a sua responsabilidade como um todo, vem essa ideia criativa do colaborativo e conseguem financiamento, e aí as pessoas se envolvem, né? Então é muito interessante isso, a gente perceber que também na sua fala você falou que a gente vive na arqueologia com esse dilema, não existe oposição, desenvolvimento da sociedade e arqueologia. A gente vive essa oposição, e às vezes a mídia reforçando, né? Então, eu achei muito importante quando você falou que o patrimônio arqueológico, né, é uma forma, usufruir o patrimônio arqueológico é uma forma de bem-estar, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que está acontecendo agora lá em Minas, aí pertinho, essa questão da instalação de uma fábrica, né, toda a questão do parque ali da Lapa Vermelha, também falasse um pouquinho do dilema, né, do dia, que é o caso que a gente está vendo da fábrica da Heineken. Será que ela vai me processar? Bom,
não vou mais tomar ela. Se ela não está fazendo sacanagem com o patrimônio, aí a Luzia adverte, né? Faz mal à saúde, não é mais para tomar a bebida, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão das responsabilidades, desses elos, do envolvimento das pessoas, né? E eu acho que esse exemplo do Amapá é um exemplo, assim, tipo, é como se fosse um case, né? Quer dizer, você dá para fazer um livro, assim, sobre por que deu certo. Deu certo por isso, né? Mas a gente vê que sem o financiamento, sem esse apoio macroestrutural, a coisa também não aconteceria, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões de responsabilidade, né, desse dilema arqueologia, economia, que é uma coisa chata, mas que nos persegue, vamos dizer assim, né? Isso. Não, eu acho que é bem legal tu trazer isso, especialmente esse caso aí agora da implantação dessa produtora de cerveja aqui pertinho de Belo Horizonte, né, ali perto da Lapa Vermelha 3, né, onde Luzia foi encontrada, porque traz, eu acho que para a cena, essa discussão sobre o licenciamento ambiental, né, e que no Brasil é isso, a gente tem uma legislação que ela é bem forte do ponto de vista de proteção do patrimônio arqueológico. A falha dela são o modo como, muitas vezes, os órgãos de controle não seguem os protocolos à risca, ou pessoas envolvidas em fazer a pesquisa não seguem os protocolos à risca, né? Então, acho que a gente tem falhas, né, aí nos diferentes setores aí, né? Nenhum nem outro. Mas eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu estava no estado do Amapá, e a gente, nesse instituto de pesquisa, a gente prestava serviço, né? A gente fazia arqueologia de contrato para algumas empresas grandes, para mineradoras, algumas implantações hidrelétricas, e basicamente para o governo do estado, né? Então, acompanhava muitas das obras do governo do estado, era a nossa equipe, sendo do governo do estado, que fazia, né, essa parte do licenciamento ambiental na parte de arqueologia. E eu lembro que numa das mineradoras, o pessoal do meio ambiente, né, que era as nossas equipes, elas ficavam sempre ligadas ao grupo de meio ambiente desses empreendimentos. E o grupo do meio ambiente, numa dessas mineradoras, nos chamava de arquio-inimigos, né? Então, era dessa ideia de que a arqueologia ela é um empecilho, né? A arqueologia, a gente chega para atrapalhar os empreendimentos, né? E eu acho que eu fui construindo muito, assim, um discurso para essas... Eram muitos engenheiros, às vezes geólogos, né? No mundo da mineradoras, tem muito geólogo acompanhando essas partes todas de licenciamento ambiental, e eu fui construindo uma narrativa para mostrar para eles que o nosso trabalho não era para atrapalhar, né? A gente estava ajudando eles a implementarem do melhor modo possível, né? Cumprindo a legislação, né? Não era... A gente não estava lá por invenção, a gente estava lá porque existia uma legislação que é nacional, que demandava isso, e que fazer isso bem feito garantiria, um bem-estar coletivo, né? Não só para a empresa do ponto de vista financeiro, né? Isso aí é mais barato ela fazer isso do que ela pagar as multas depois, ou pelo menos a gente tentava argumentar isso, a gente sabe que nem sempre isso é realidade, mas a gente tentava argumentar isso, mas um pouco isso, né? Da gente mostrar que essa proteção do patrimônio arqueológico, ela não tem que ser um problema, né? Ela é um direito, né? Ela é uma conquista a gente proteger o patrimônio arqueológico, né? E eu acho que a gente, como comunidade da arqueologia, a gente tem um papel importante em mostrar para a sociedade isso, né? Quando eu digo isso, que usufruir do patrimônio arqueológico é algo que gera bem-estar, é muito disso, dessa experiência que eu tive no estado do Amapá, sabe? De chegar lá e ouvir muito esses relatos de que as coisas eram roubadas, né? E esse movimento que a gente fez da instituição se abrir, e que ajudou isso, sabe? As pessoas entenderem que aqueles patrimônios eram interessantes. As pessoas hoje, elas chegam na instituição para trazer coisas ou para indicar lugares, né? Viraram parceiras, né? Porque elas entendem que aquilo é uma coisa importante, né? E acho que parte aí do nosso papel também não é ir em todos os lugares pegar as coisas e levar de volta para o museu, né? A gente muitas vezes faz as visitas e diz, fica aí,
deixa aí, não precisa tirar, sabe? Deixa aí. Se não for mexer aí agora, deixa quieto, não tem problema. Pode ficar aí. Tá guardado, tá debaixo da terra, tá guardado, né? Não tá... é o lugar dele também, né? Da gente também ajudar as pessoas a entenderem que esse convívio com as coisas arqueológicas pode acontecer também, né? A gente não precisa tudo que é arqueológico, a gente precisa levar para a instituição, né? E eu acho que esse caso aqui particular que a gente está vivenciando agora é um caso clássico de problema de autoridade que deveria estar acompanhando o processo, né? O tipo de acompanhamento que foi feito não foi cuidadoso nos impactos de fato que vão ser gerados, e o órgão que tinha que legislar sobre isso, que tinha que dar as autorizações sobre isso, não agiu, eu acho, com o rigor que seria necessário, né? Então, a gente coloca em risco, se o empreendimento desses, de fato, inicia a sua implantação, a gente coloca em risco um patrimônio que é um patrimônio que não é nem um patrimônio de Minas Gerais só, mas a gente está falando de um patrimônio da humanidade, né? A gente está falando de conjuntos de grutas com acervos que falam sobre a ocupação do território americano, né? Então, isso não é qualquer coisa, né? Então, a gente tem que ajudar também, eu acho que parte do nosso papel é mostrar que cuidar da história é uma tarefa coletiva, né? A gente... Não é à toa que patrimônio arqueológico é protegido por lei. É protegido por lei porque é uma história coletiva, né? Mas agora, para ela ser coletiva, a gente precisa fazer com que as nossas pesquisas e os nossos acervos sejam, vamos dizer, mais abertos para as pessoas, né? Porque senão a gente diz que é coletivo. Tem um texto bem divertido do Klaus Hilber que fala disso, né? Que a gente vai lá, convence as pessoas de que o patrimônio é muito importante, que os sítios arqueológicos são muito importantes, que não pode mexer e tal. Quando as pessoas estão todas convencidas, fizemos uma ótima educação patrimonial, a gente vai lá, escava, retira as coisas, leva embora, guarda no museu e nunca mais volta, né? Então, a gente tem que pensar isso, né? Que as nossas práticas, não é só a gente falar que é importante, a gente tem que mostrar para as pessoas que elas fazem parte dessa história também, né? Que o que elas sabem sobre esses acervos também é importante, né? A gente fazer exposições que tragam também a fala lá da dona fulana, que ao plantar encontra os cacos de cerâmica e diz que os cacos de cerâmica são dos antigos que moravam lá. Isso é um modo de contar história sobre esses cacos, né? A gente não tem que tirar isso, a gente tem que trazer isso para cima, dar espaço para isso também, assim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar nessas nossas responsabilidades, e é isso, se a gente quer transformar, a gente tem que começar transformando o modo que a gente faz também, né? Porque senão, é isso, o discurso é bonito, mas na prática é isso, é bem mais difícil, mas a gente precisa fazer esse esforço. Olá, pessoal, mais alguém? Mãozinhas? Fique à vontade, Ana Rosa. Não é uma... Oi, gente, boa tarde. Mariana, que bom que você resolveu não mostrar e falar, porque foi muito bom te ouvir. E não é uma questão, é que eu já tinha ouvido muito falar sobre essa aproximação entre comunidade e reserva técnica, mas a primeira vez que eu vi, que eu consegui visualizar foi em Barra, que você ia dar e falaram, e mostraram as fotos, e eu achei aquilo muito fantástico. E eu lembro que eu voltei para Diamantina atazanando a cabeça de Marcelo que a gente tinha que fazer alguma coisa no mínimo parecida lá. No mínimo parecida é muita pretensão, mas foi algo que me tocou de certa forma. E aí, lá em Diamantina é muito difícil, primeiro que a faculdade é muito longe, o acesso à reserva é bem difícil, por questões de... não posso falar mal do IFAM, que está gravando aqui, né? Mas não foi nada fácil. Corta, viu, essa parte. E aí, assim, o máximo que a gente conseguiu chegar perto foi o site. E de tentar fazer algo visual no site, uma visita pelo site, né? E aí, assim, não era o que a gente queria, mas foi algo que deu para fazer na época. E achei muito legal você falar disso aqui hoje, porque foi algo que me tocou quando eu ouvi você falando lá em Barra, e eu ouvi hoje de novo também, de como foi eficiente na Amapá. A gente não tem resultados ainda em Diamantina, né? Veio logo a pandemia e tudo mais, mas é algo que deve ser explorado e divulgado, enfim. Muito legal, Ana. Fico feliz disso, de ver, vamos dizer, as reverberações disso, né?
E o que eu acho desses processos todos é que isso não tem uma receita de bolo, né? Repete o que a gente fez na Amapá e vai dar o mesmo resultado. Não vai, né? Porque é isso. Tem gente no meio, né? E gente muda tudo, né? Então, mudam os contextos completamente. Agora, eu acho que o importante é isso, é a gente fazer exercícios, né? Experimentar coisas. A gente sabe, como a gente sempre, do modo que a gente sempre fez o que acontece. Então, pode experimentar uma coisa diferente. Então, assim, fazer um site já é super legal. Massa, sabe? Cria uma outra oportunidade de contato e de visibilidade do que vocês fazem, né? E acho também que a gente tem que... Isso é algo que eu aprendi na pandemia, assim, com muito mais força, né? A minha psicóloga sempre me dizia isso, mas daí na pandemia isso ficou muito mais evidente, que é isso. A gente faz o que a gente consegue fazer. A gente não faz mais, a gente não faz menos. A gente faz o que a gente consegue. Então é isso. A gente pode querer fazer coisas lá, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, assim, conseguimos fazer, beleza, estamos no lucro, deu, ó, check, né? Uma coisa feita. E os resultados é isso, eles não são imediatos, né? Eu tive essa, nossa, enorme felicidade de ver no Amapá, mas isso, eu passei 11 anos morando no estado do Amapá e eu não estou mais lá morando, mas eu continuo ligada, né? Eu sou pesquisadora convidada, não como é visitante, não sei como é a categoria, do Instituto de Pesquisa, né? Eu continuo ligada lá, né? Publicando com o pessoal de lá, trabalhando lá. Então, assim, eu continuo ligada, isso permite que eu siga acompanhando o que está acontecendo. Então, isso é um acúmulo, né? E acho, inclusive, eu digo hoje que o nosso, que está o coordenador lá, que é o Lúcio, ele é muito melhor gestor da instituição do que eu. Ele fez coisas muito mais interessantes, né? Mas é isso, ele conseguiu fazer. Porque é isso, porque o trabalho que, né, a gente tinha construído antes deu condições para ele fazer adiante, né? Então, eu tenho, para mim, eu sou das pessoas que a gente tem que pensar pequeno, sabe? É isso, é fazer as pequenas coisas, que essas pequenas coisas que giram, né, e que dão possibilidade de outras coisas virem depois, né? É acúmulo, né? Não é... Eu não tenho muito megalomania, não. Eu sou mais do... o agir local, assim, acho que isso que é o que transforma mesmo, no meu jeito, né, de agir no mundo, assim. E aí, professora, pegando esse gancho que você está, né, falando sobre as pequenas coisas, né, a minha área de pesquisa é aqui na reserva indígena, no território indígena, né, dos Pataxó-Ranranran, que é aqui no sul da Bahia. E aí eu fico pensando assim, mas é tão pouco que eu faço, né? E aí essa semana eu estava assim meio desanimada e pensando, e aí eu pensei assim, mas qual a finalidade disso? E indo na rua, eu passei por um senhor que ele é um indígena, que não se identifica como indígena e estava assim sentado, ele era um vizinho meu aqui, né? E aí eu fiquei assim, é por causa dele. É por conta dele que eu também estou fazendo isso, né? Porque é necessário falar na nossa sociedade, é necessário tocar nesse assunto, falar sobre a identidade indígena, falar sobre esse patrimônio, porque assim, falar sobre o indígena, ele não é falar sobre um patrimônio indígena, porque o nosso povo indígena, ele é o patrimônio, né? E aí eu, né, escutando você falando, eu fico assim, poxa, tem coisas que dá para fazer, né? E eu estou passando por um momento assim que eu fico meio, às vezes, desanimada para poder fazer as coisas, né? Porque eu sei que aqui praticamente só eu sozinha, né? E aí eu fico, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer mais? Né? O que é que eu posso implementar e colocar aqui no meu projeto que possa aparecer, mostrar para que a sociedade veja, né? Para que as pessoas comecem a refletir. Então, eu sento em um bar, né, com algumas pessoas que da alta sociedade, que eles se acham, e aí eles vêm falar assim, porque os índios invadiram as terras. Eu falei, isso em 1940, eu falei, não, foi designado reserva indígena em 1926. Né? Então, porque as pessoas elas gastaram dinheiro beneficiando a terra. Eu falei, qual o benefício? Tirou toda a mata que tinha, tirou as pessoas que moravam ali, derramaram sangue,
quais foram esses benefícios que aconteceram nessas terras, né? E mesmo assim, teve um que ainda, né, chegou para mim e falou assim, você está certa. Então, só uma única pessoa falar você está certa, aquilo ali eu já me deu assim, se eu conversar, se eu continuar, pode ser que isso aconteça mais vezes, né? E eu consiga aliados para poder estar continuar a fazer isso, né? Muito obrigada, professora, por sua participação aqui, né? Agora a professora Fabiana vai falar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de prosa, porque eu não podia deixar de falar duas coisinhas. A primeira é essa percepção que você teve da sala de aula. Apesar de eu já ter umas experiências de substituto antes, quando entrei na UFRB, eu falo para o pessoal que eu me transformei. Hoje eu sou a professora de arqueologia. Eu sou arqueóloga, ok. Mas do ponto de vista de identidade, eu sou mais professora de arqueologia do que arqueóloga. De certa forma, você muda também seu fazer arqueológico por estar na docência, com certeza. Esse é um processo interessante também, né? Mas eu queria lembrar uma pessoa que você falou, assim, que eu não tinha tanta proximidade, mas sempre nos eventos eu ficava, assim, com a orelha bem atenada para ver o que ela ia falar, que é Maria Lúcia Pardi. Gostava muito de todas as intervenções que ela fazia, e eu acho que ela teve ela teve uma visão um pouco antes da maioria, que foi essa questão da gestão. Talvez ela não foi tão escutada como ela deveria, mas, assim, as experiências de gestão que ela foi propondo num lugar, no outro, essa situação contigo, aí depois ela fez um sítio rupestre, agora que não me lembro, não sei se foi em Rondônia, Roraima. É interessante perceber que a lição, eu acho que ela deu, é que, no caso do nosso caso, como você falou, a gente precisa fazer as coisas e às vezes não sabe como. A gente é formado para arqueologia, mas não é para gestão. Eu acho que essa questão, sabe, a gestão hoje, ela é assim fundamental, porque o que eu percebo é que é uma geração que aprendeu na marra, sabe? Não sei se você sente isso assim também, né? E eu acho que hoje é fundamental dentro dos currículos essa parte de gestão, porque é gestão de tudo, dos projetos de pessoal, de equipamento, da logística, de tudo, né? E eu acho que foi uma coisa que não chegou para a gente, chegou na marra, assim, como eu estou falando, né? Não sei o que você acha disso. Não, concordo totalmente, Fabiana. Acho que a gente aprendeu fazendo, né? É assim, jogaram o pepino caía no nosso colo, e, bom, agora tem que descascar. Então tá, como é que descasca? Não sei, mas vamos, né? Então, assim, acho que teve muita coisa que a gente fez na marra, e, enfim, acho que teve coisas que deram certo, mas teve um monte de coisa errada também, né? E eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Da gente reconhecer que a gente faz um monte de coisa errada no meio do caminho, né? Faz parte, né? Então, até queria falar isso para a Brisa, sabe? É isso. Tu vai fazer coisa errada. A gente faz isso, a gente faz coisa errada, a gente machuca as pessoas, a gente provoca danos, né? Não é que a gente queira, a gente não faz isso com a intenção, mas a gente faz, é normal, isso faz parte, nós somos pessoas humanas cometem erros, né? Isso faz parte. Mas eu acho que é também um dos aprendizados, eu acho que isso vale muito, assim, para a nova geração, e até esse processo todo de saúde mental que eu estava falando, é a gente pedir ajuda, né? A gente não precisa, a gente pode fazer coisas sozinhos, eu tenho certeza que a gente, né, cada uma aqui é totalmente capaz de fazer muitas coisas sozinhos, mas a gente não precisa. A gente pode fazer com ajuda, a gente pode pedir apoio, né? E isso é muito legal, né? Eu acho que isso é Quando a gente pede ajuda, a gente tem a chance de estar compartilhando, mas a gente tem a chance de estar aprendendo, né? A outra pessoa também compartilha com a gente, né? E isso permite... É isso, que às vezes é isso, a gente não comete o mesmo erro, porque a outra pessoa... A gente não viveu aquele erro, mas a outra pessoa viveu, então ela nos ajuda a pensar que, né, aquilo pode ser um pouco diferente. Então, acho que são processos também que a gente vai maturando, mas é isso, a gente ainda não tem no Brasil, vamos dizer, um currículo estabelecido para os nossos cursos, né?
são muito diversos, né? Aqui a gente recém fez uma nova proposta de curso, né? Em função lá da lei, a gente ainda tem habilitação em arqueologia, que está levemente fora da previsão legal de formação de arqueólogas e arqueólogos no Brasil, então por isso que a gente teve que fazer essa modificação. Mas ao fazer isso, a gente se deu conta do tanto de coisa que a gente queria colocar dentro do currículo e que acabou que não deu, né? Porque é isso, a gente faz os currículos possíveis, né? Não são os currículos ideais, a gente faz os currículos possíveis. Mas eu acho que a gente, essa nova geração, está muito mais atenta para discussões de gerenciamento, né? E para discussões desse gerenciamento de projetos e de sítios, mas também de coleções, né? Está muito mais atenta para a comunicação, né? Que é uma coisa que é isso, a gente também não teve, né? A minha formação, o que eu sei de comunicação tem a ver com o curso de graduação que eu fiz de comunicação, porque na arqueologia eu não aprendi nada sobre comunicação, né? E a gente é demandado a fazer isso, né? Fazer educação patrimonial, por exemplo, é um modo de fazer comunicação de arqueologia, né? Então, assim, faz parte das nossas obrigações profissionais, mas a gente não tem formação nenhuma para isso. E eu acho que essas novas gerações, elas estão muito... elas têm melhores aparatos, elas estão mais instrumentalizadas para isso, e elas estão muito mais atentas para isso. Claro que eu acho que tem a ver com... É isso, elas estão chegando... A gente ajudou a abrir aí algumas coisas, né? Daí elas conseguem já trabalhar com um pouco mais de tranquilidade de algumas discussões, né? Mas acho que é um processo. Eu ainda acho que seria muito interessante se a gente tivesse um currículo mínimo, né, de arqueologia compartilhado. Eu acho que isso seria uma coisa importante para a gente ter no Brasil, mas que eu acho isso, a gente ainda não está no contexto de conseguir fechar esse currículo. Nessa discussão a gente já tentou fazer tantas vezes, né, e não consegue avançar muito, assim. Mas eu acho que a gente está... As novas gerações, elas são muito interessadas, estão muito correndo atrás, né? E isso demanda de nós, né? Porque nos cobram também, né? Posições e ajuda em questões que nem sempre a gente está totalmente aparelhada para dar, mas é isso, daí tem que correr atrás e é isso. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Um pouco isso, né? Vamos se ajudando aí, vendo como que a gente consegue aí seguir em frente. Mãozinhas, alguma mãozinha? Se não temos mais nenhuma pergunta, eu convido então a nossa convidada a fazer um encerramento, as suas considerações finais. Bom, eu queria, né, agradecer vocês aí, não só pelo convite, mas por essa acolhida, né? Acho que foi uma conversa bem bacana. Eu fico feliz aí dessas discussões que a gente teve agora no final também, de ver, né, essas provocações mútuas aí acontecendo. Acho que esse é o caminho. E isso, desejo para vocês aí que estão na pós-graduação, respirem fundo, né? Peçam ajuda, né? E é isso, vocês vão fazer o que vai ser possível fazer, tentem sofrer o mínimo possível com isso, e é isso, né? Acho que no mundo ideal, a nossa experiência de arqueologia tem que ser uma experiência positiva, saudável, né? Acho que é um pouco esse exercício, né? Da gente conseguir encontrar um equilíbrio aí e ter uma boa experiência de fazer arqueologia. E agradeço demais o convite, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Peço a todos que abram seus microfones para aquelas palmas maravilhosas para essa excelente profissional. Eles leem você, viu, Mariana? Em teorias nossa! arqueológicas. Eles já te conhecem. Legal. Muito bem, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vou parar a gravação, viu?